Sabe? A importância do tampão do bueiro. Senão vai pra onde? Famoso esgoto. Coisa linda. Me desafiaram a participar e gravar vídeos encontrando aonde está a física na prática de uma construção civil. E eu estou aqui num condomínio aleatório, pau tá pegando, obra tá acontecendo. E eu quero falar hoje com vocês sobre algumas coisas interessantes, onde a física está muito aplicada diretamente às engenharias. Então fica comigo no canal, que hoje o bicho vai pegar. Bora! E aqui é um parque de diversões de física, né? Aqui a gente já tem um mini trator. Então só de olhar para ele aqui, ó, a gente já consegue falar sobre o sistema de alavancas, que é bem importante, né? Que é a transmissão de energia elétrica para a energia mecânica dessa água, que está chegando para trás, né? Quase que passou por cima da gente. Pô, você é atropelado mal, pessoal. Salve, galera, beleza? Boa tarde. A sapata e a fundação da casa é o que vai sustentar toda a tua casa. Então, por isso, os caras colocam uma certa quantidade de vigas para sustentar. E por que tem uma quantidade grande de vigas? Vamos pensar de uma maneira bem simples. A definição de pressão mostra que toda força aplicada sobre uma área de contato gera uma pressão, onde essa força é medida em newtons e a área é medida em metro quadrado no sistema internacional. Então esse newton por metro quadrado é o que a gente chama de pascal. Só que agora vamos tentar entender o seguinte. Uma vez que eu tentar sustentar uma casa com uma única viga, com um único pilar embaixo, eu vou ter todo o peso da casa, toda a força da casa concentrada numa área bem pequenininha. Isso vai gerar uma pressão gigantesca no solo e pode perfurar e a tua casa vai acabar tombando. Então eles preenchem com uma área muito maior para que o peso, para que a força dessa casa seja distribuído uniformemente por essa fundação. E além de termos a estabilidade, a chance de afundar é muito menor, beleza? Então o princípio de Pascal aqui trabalha fortemente com essas questões hidráulicas e mecânicas do sistema de uma construção, como vocês estão vendo aqui. Agora a gente está chegando perto aqui de um guindaste. Vamos tentar entender o seguinte. Esse guindaste, ele tem uma missão bem simples, né? A função desse camarada é pegar um corpo que está no chão e levar para o alto. Então a gente está falando sobre uma conversão de energia, né? Então quando o corpinho está no chão, a gente fala que ele tem uma energia potencial gravitacional nula, né? É a menor altura possível, medida em relação ao solo, que é o nosso referencial. Ok. Agora, uma vez que ele vai erguer qualquer coisa para cima, o próprio motor está tirando da sua energia elétrica e está convertendo isso em energia mecânica. E a isso a gente associa uma potência, porque o que é uma potência? É a capacidade de converter uma forma de energia em outra forma de energia. Nesse caso aqui a gente tem a potência elétrica, capacidade de converter energia elétrica e outras formas de energia, nesse caso energia elétrica e energia potencial gravitacional. E quanto mais a altura ele quiser elevar, mais energia elétrica ele tem que envolver nesse processo, né? Em termos de formulário para uma prova, caso isso viesse a cair, né? A gente teria o quê? A potência elétrica do guindaste, fornecida pela questão, ou talvez uma coisa um pouco mais aprofundada, te daria a tensão de funcionamento, que é a DDP, uma intensidade de corrente para você chegar nessa potência, por sua vez calcular a energia consumida pela bateria do guindaste em relação à quantidade e altura que ele quer transportar. Então tudo isso são questões de prova. Então preciso que você entenda que as provas de vestibular elas estão mudando. Não é mais aquela coisa clássica que você viu na escola, um menino, Joãozinho, pega uma caixinha e leva numa altura tal. Não é mais assim que está caindo. Outra coisa que a gente consegue perceber também, né,
É como se esse guindaste ele tivesse um braço, né? Tipo como se fosse o nosso braço aqui, ó, por exemplo. Ó. E aí o meu ombro aqui eu tenho um eixo de rotação. Esse eixo de rotação conecta ao meu braço, que está ligado ao meu cotovelo, que é o meu outro eixo de rotação, que está ligado à minha mão aqui também, que é um outro eixo de rotação. Então esse guindaste ele funciona como um grande braço. Ele é um braço gigante, então isso aqui é um prato cheio para uma questão de alavancas em prova de vestibular e principalmente no Enem. Qual que é a grande vantagem mecânica das alavancas? A alavanca serve para você multiplicar a sua rotação, o seu torque, baseado na força que você faz. Às vezes, com a mesma força, eu consigo gerar um torque, um momento angular muito maior. Basta que eu aumente o braço de alavanca. Então, no resumo, é simples, né? Eu consigo fazer uma rotação pequena com a minha mão, porque o meu braço de alavanca é bem curtinho. Agora, se eu mudar o eixo de rotação, eu já tenho um torque muito maior. Porque quanto mais longe eu estou do eixo de rotação, mais torque eu consigo fazer com a mesma força. É igual você abrir uma porta, por exemplo, né? Quanto mais longe a manivela estiver da dobradiça, é mais fácil de você girar a porta, mesmo com uma força pequena. Então é isso que está acontecendo aqui. É por isso que esse guindaste tem vários braços, onde cada braço tem a função de fazer esse sistema de alavancas, beleza? Então isso é muito importante para a tua prova, isso é mega especial, tá? E agora eu faço um desafio para você. Eu vou colocar na tela aqui uma questão bem simples de resolver, baseada em tudo que nós conversamos, e eu quero ver se você consegue resolver comigo. Bora! Trouxe uma questão mais do que especial para você entender como que esse assunto que nós estamos tratando hoje nesse vídeo aleatório pode aparecer na tua prova de vestibular. Estou aqui no Raciocínio Studios, vamos lançar essa aqui para você. Durante a construção de um edifício, um guindaste elétrico é utilizado para elevar materiais até os andares superiores. O motor elétrico do equipamento é alimentado por uma bateria industrial de 400 volts e, durante a evolução de uma carga, consome uma corrente elétrica constante de 250 amperes. Então a gente está trabalhando uma questão de eletricidade atrelada com uma questão de mecânica. E o que faz isso acontecer é o que a gente chama de potência elétrica. É a capacidade de converter energia elétrica em outras formas de energia. Continuamos lendo. Considere que toda a potência elétrica fornecida pela bateria seja integralmente transformada em energia potencial gravitacional da carga durante 10 segundos de funcionamento. Sabendo que a carga é elevada até uma altura de 20 metros acima do solo e adotando a aceleração de gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, qual é aproximadamente a massa? Vamos entender pelo desenho. A proposta, aqui está o nosso motor elétrico, olha ele aqui, beleza? E o objetivo é transportar, né, essa massa do chão de uma altura nível 0 até uma altura 20 metros, essa é a proposta. Então como é que a gente vai trabalhar isso aí? Então vamos tentar entender. O motor elétrico converte energia elétrica em energia mecânica, mais especificamente a energia potencial gravitacional. Então, como que eles poderiam se relacionar? A potência, de maneira geral, seria a conversão de energia à medida que o tempo passa. Beleza. Só que nessa questão, em especial, ele não te forneceu a potência elétrica, que é um caso clássico do Enem. Então você deveria saber, e se você não souber, eu estou aqui para te ajudar, que a potência elétrica do circuito desse motor seria π, o produto da corrente elétrica vezes a DDP que o motor está submetido. Aí a gente segue firme, onde essa energia aqui seria chamada energia potencial gravitacional, beleza? Bem interessante que você lembre desse conceitinho, onde a gente calcula ela da seguinte maneira: o produto da massa do corpinho vezes a aceleração gravitacional local vezes a altura correspondente que se quer levar. Dessa maneira, entro massa, aceleração de gravidade vezes a altura. Tudo isso dividido pelo tempo que leva para a coisa acontecer. Conferindo as unidades,
O exercício dizia uma corrente de 250 amperes, uma DDP de 400 volts, a massa transportada é o que estamos querendo, a aceleração de gravidade 10, a altura 20 metros, e tudo isso aconteceu em 10 segundos de movimento. Maravilha! Dito isso, é só ser feliz, né? Eu venho, simplifico 10 com 10, sem maiores problemas, o 20 com esse 20 ficou 20. Dessa maneira ficou assim. A massa da carga transportada seria o produto de 250 vezes 20. Isso daria para a gente 5.000 quilogramas de cargas sendo carregados. Então, a resposta do nosso exercício, letra D, de. Se você não entendeu, assista de novo. Volta pro vídeo. Existe um pequeno espaçamento entre os pisos, que é onde vai o rejunte, e a gente vai falar um pouco sobre isso agora em relação à dilatação térmica, né? Que pode acontecer em qualquer tipo de situação. Então, às vezes, o aluno, ele pega uma prova, né, de vestibular, ele acha que vai ter um monte de número para ele colocar numa fórmula, tá ligado? E aí depois ele fala, pô, mas a prova tava mais difícil, a prova tava complexa. Cara, você não se preparou para isso. Então, por exemplo, ó, a gente tá dentro aqui de uma cena bem legal. Quer ver, ó? Esses blocos aqui, ó, existe uma rachadurazinha entre eles. Você pode ver que tem várias ao longo desse piso. Por quê? Se porventura acontecer de um dia estar muito quente, esses pedaços vão acabar se dilatando. Então, se eu tenho tudo isso aqui num bloco único, é um grande corpo que vai se dilatar uniformemente. Então, pode acabar de ele trincar, pode acabar de ele entortar, né? Então, é por esse motivo que eles dividem em espaços, igual uma ponte, por exemplo. Nenhuma ponte é construída por inteiro. Ela é construída em segmentos. Então, existem esses espaçamentos aqui entre essas partes para justamente proteger em relação à deformação devido à dilatação térmica num dia muito quente ou num dia muito frio, entendeu? E essas coisas caem em prova, pô. Então o cara poderia colocar assim, de uma maneira bem simples. Olha, eu tenho 2 blocos que são separados por uma distância X, sabendo que eles estão em cima de um tipo de construção civil, é um apoio de uma calçada, sabendo que a máxima temperatura do local é tanto, qual que é a máxima temperatura para que um encoste no outro. Esse tipo de coisa, pô. E é assim que as coisas caem em prova. Beleza? Então isso aqui é mais um exemplo interessante para a gente poder seguir. Sabe? A importância do tampão do bueiro. Senão vai pra onde? Famoso esgoto. Coisa linda. Mas talvez aqui é uma parada importante. Quer ver? Coloca aqui a... Talvez esse microfone vai conseguir pegar legal. Se eu der um... Alô! Ou! 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 O que a gente está vendo aqui, né? Uma questão aqui aplicada sobre um tubo sonoro. Do tipo tubo sonoro fechado. Por que ele é fechado? Porque ele é aberto em um extremo e ele é fechado no outro extremo. Então ele está fechado com a água lá, né? O que a gente sabe? Quando uma onda sonora entra aqui dentro, ela vai sofrer 2 fenômenos importantíssimos. Primeiramente, que o som ele vai batendo nas paredes desse tubo, sofrendo uma reflexão. Só que essas ondas sonoras, quando se encontram, elas são passíveis de uma interferência. O que é uma interferência, né? Quando ondas de naturezas iguais se encontram se propagando no mesmo meio. E existem 2 tipos de interferência: a interferência construtiva e a destrutiva. E a construtiva dentro de um tubo sonoro é aquilo que ressoa o som, faz o som ficar desse jeito que está aqui, né? E aí tem a interferência destrutiva, que é onde nós não temos a questão da propagação do som, porque no nó nós não temos propagação sonora, né? Então, por exemplo, a minha pergunta é simples. Se porventura esse poço fosse mais fundo, será que nós teríamos um som mais agudo? Um som mais grave? Ou, se eu tivesse mais água nesse poço, esse nível de água tivesse um pouco mais acima, um espaço de vibração de ar menor, nós teríamos um som mais agudo, um som mais grave? E aí eu te explico, vamos entender. Quanto maior o comprimento do tubo sonoro,
maior o espaço para o ar vibrar lá dentro. Em consequência, nós teremos um som mais grave, um som de frequência baixa. Não é à toa que os trombones, quanto maior comprida a vara, lá ele, porra, não sei como é que eu ficaria nisso. Enfim, quanto maior o comprimento do tubo sonoro, eu posso afirmar que mais grave vai ser o som, né? Porque vai ter menor frequência. Então, se porventura uma questão de prova trouxe assim pra gente, olha, num dia de chuva, o nível de água de um poço foi subindo. Então, se o nível da água dentro do poço vai subindo, o espaço que tem para o ar vibrar lá dentro ele se torna cada vez menor. Então quer dizer que o som tende a ficar cada vez mais agudo. São questões de prova. São questões que você tem que saber. E é por esse motivo que o raciocínio física existe. Já pensou tirar tudo isso aqui na mão, meu irmão? Rapazinha? Uma prova de ensino médio, uma prova de vestibular, não seria cobrado algo específico, algo que você tenha que ter um conhecimento técnico para resolver, mas apenas uma contextualização. E é isso que eu quero que você entenda. Quando você pegar uma questão, quando você pegar um enunciado de prova, você precisa tentar imaginar aquilo que você está lendo. Isso vai ajudar muito na hora da montagem do desenho, para poder escolher que tipo de conteúdo de fato está sendo cobrado ali. Porque às vezes de uma cinemática, por exemplo, ou até dentro do próprio movimento circular, várias coisas podem ser cobradas, né? E a gente tem que estar esperto em relação a isso aí. Beleza pura? Vamos sair daqui caminhando pra cá. E com isso finalizamos esse vídeo mais do que especial. Eu espero que você tenha curtido, tenha adorado. Deixe seu like, se inscreve no canal, me acompanha para mais vídeos, comenta aqui embaixo o que você gostou. O que você quer que a gente grave? A gente está pelo mundo gravando o que a gente acha que a física está envolvida. Isso com certeza vai aparecer na tua prova e vai aparecer no teu vestibular. Tamo junto, um beijo grande, até o próximo vídeo. Fui, valeu!